Então, meninas, vamos iniciar mais um vídeo das nossas aulas. Esse vídeo de hoje diz respeito aos tipos de pesquisa. A gente já, no vídeo anterior, a gente já tratou da abordagem da pesquisa, né? A pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Vale ressaltar mais uma vez para vocês a importância desse tipo de conteúdo, dessa temática dos tipos de pesquisa, porque na medida que vocês vão delimitar a questão problema do trabalho de vocês, é importante que vocês identifiquem qual o procedimento que é mais adequado para responder a essa questão de vocês. E aí, se vocês desconhecem esses procedimentos, isso pode dificultar o andamento do trabalho de vocês, até para vocês entenderem como é que vocês podem avançar na pesquisa. Então, conhecer esses procedimentos vai ajudar vocês nesse sentido. Então, a gente já viu que a pesquisa ela pode ser quanto à abordagem qualitativa e quantitativa, e aí a gente já viu as características, eu não vou repetir. As pesquisas elas podem ser quanto à natureza, pesquisas da ordem básica e aplicada, né, de natureza básica e aplicada. As pesquisas da natureza básica, ela tem como objetivo de produção do conhecimento, esse investimento no avanço da ciência, né, não existe uma aplicação direta desse conhecimento, é mais no sentido da produção do conhecimento. Já a pesquisa aplicada, ela é uma pesquisa que ela é bastante específica, da ordem prática, ela é dirigida justamente para a solução de problemas específicos. E aí, por exemplo, na área das engenharias, na área da tecnologia, quando você tem ali problemas muito pontuais, que você precisa desenvolver algo, um equipamento, um sistema que vai resolver aquele problema especificamente. Então, daí a gente tem essa diferença da pesquisa quanto à natureza básica como à natureza aplicada. Em relação aos procedimentos, eu elegi, veja, vocês vão encontrar bibliografias e inclusive eu vou postar na sala Google um artigo, né, que traz muitas informações. Eu elegi em função das características que normalmente a gente tem na área da educação, esses procedimentos que agora eu vou tratar rapidamente com vocês. A gente não vai se aprofundar nisso, é mais no sentido de vocês conhecerem, e à medida que vocês delimitarem a questão problema, vocês vão precisar aprofundar um ou outro para que vocês entendam a melhor forma de conduzir o trabalho de vocês. Então, a gente tem a pesquisa bibliográfica e documental, a pesquisa experimental, a pesquisação, a pesquisa participante e o estudo de caso. E aí a gente vai conversar sobre cada uma delas. Eu dei um destaque ali no estudo de caso, porque eu vou fazer uma observação específica em relação ao estudo de caso, que a gente precisa estar atenta quando a gente for pensar nesse procedimento da pesquisa de vocês, tá certo? Então, a pesquisa bibliográfica, o próprio nome já diz, né? É uma pesquisa de material bibliográfico já publicado cientificamente, tá certo? Então, livros, artigos, monografias, dissertações, teses, material cartográfico que já foi trabalhado cientificamente. Por que eu estou fazendo referência a esse trabalho analisado cientificamente? Porque a gente vai ter a pesquisa documental, que não é bibliográfica, tá certo? A pesquisa documental, ela é elaborada a partir de materiais também impressos, tá certo? Ou não, desculpe, eu me referi ao impresso porque eu estava pensando em relação aos livros, mas o material documental, ele pode ser filmes, vídeos, cartas, documentos históricos, enfim, a pesquisa documental, ela é mais no âmbito, muitas vezes, até da historicidade, né? Quando a gente tem uma abordagem onde a gente precisa de informações
mais específicas daquele indivíduo, daquele sujeito, daquela comunidade. E aí eu pego jornais da época, eu pego revistas que trataram num determinado período sobre aquele caso especificamente. Se, por exemplo, eu estiver fazendo um estudo de caso, eu posso trazer a pesquisa documental, né, esse procedimento para acrescentar no meu trabalho, o que é diferente da pesquisa bibliográfica. Tá? Então, a pesquisa bibliográfica ela é aquele documento que já tem um tratamento mais analítico, mais trabalhado cientificamente. A pesquisa documental não, ela trata de todos esses documentos vários que a gente pode se utilizar como fonte de dados para a pesquisa da gente. Lembrem que todos esses procedimentos eles trazem fontes de dados para responder a pergunta que vocês se colocaram no trabalho de vocês. A gente tem a pesquisa experimental, né? Na pesquisa experimental, que traz um pouco da questão das ciências naturais, se a gente lembrar daquela abordagem, onde você tem um objeto de estudo, tá? Você seleciona variáveis que você vai tentar definir aquelas variáveis dentro de um campo de estudo com um certo controle do seu estudo. É uma pesquisa que é um pouco mais difícil. Lembrem que quando eu tratei no outro vídeo da pesquisa, da abordagem quantitativa, né, e da abordagem qualitativa, que eu tratei da questão dos experimentos nas ciências sociais, acredito que vocês lembram que eu me referi à dificuldade na área, né, social e de educação especificamente, e aí eu dei o exemplo do processo de aprendizagem. Você isolar variáveis dentro de um processo de aprendizagem é uma coisa que é mais difícil, não quer dizer que você não consiga, tá certo? Mas é mais difícil. E daí a gente pode sim fazer uma pesquisa de abordagem de procedimento experimental, dependendo obviamente da questão que vocês vão se colocar no trabalho de vocês. Aí a gente tem a pesquisação, que é uma pesquisa amplamente usada, inclusive na área de educação. A pesquisação, ela tem como objetivo o avanço, né, a resolução de um problema, tá certo? Mas um avanço no aprimoramento de alguma questão prática que a gente queira investigar. Então a gente tem muitas pesquisas-ação em relação a metodologias, né, de professores em sala de aula, onde você, juntamente com o professor, você investigador, né, você pesquisador, junto com o professor, ou você sendo professor, você vai ali aplicar uma determinada metodologia, desenvolver uma determinada técnica, e aí você vai aplicando e refletindo sobre aquela prática, e aí você vai avançando no aprimoramento daquele objeto de estudo. Não é uma pesquisa rápida, né? Ela precisa de um tempo de aplicação para que você possa refletir sobre os resultados que você atingiu, retomar alguns outros procedimentos para avançar um pouco mais, mas é uma pesquisa que também traz um enriquecimento interessante quando a gente pensa na prática pedagógica da gente, né? Se a gente for pensar em algo que é da prática cotidiana, deveria ser a pesquisação, porque a gente deveria estar sempre refletindo sobre as nossas práticas em sala de aula, sobre as nossas intervenções. Então a pesquisação ela pode ser um procedimento extremamente interessante para um trabalho de vocês, dependendo, claro, sempre volto ao questionamento que vocês vão colocar no trabalho de vocês. A pesquisa participante, que muitas vezes se confunde com a pesquisa-ação, né? Porque na pesquisa-ação há também esse envolvimento do investigador com aqueles outros participantes. Então, se é um professor, aquele grupo de alunos
Se você é investigador e não é o professor, então é o investigador, o professor e aquele grupo de alunos que participa daquele processo. Então, às vezes, na literatura, você pode ter um pouquinho de mistura, vamos dizer, entre a pesquisa-ação e a pesquisa participante. Mas, na realidade, a pesquisa participante, ela é uma pesquisa que envolve uma população na resolução de um problema próprio, né? É uma pesquisa muito mais utilizada, na realidade, no âmbito da sociologia do que no âmbito da educação, né? Então, a gente tem essa pesquisação, essa pesquisa participante, que a própria população, esse próprio grupo que está envolvido na pesquisa, ele vai refletir sobre ele vai também analisar junto com o pesquisador aqueles dados e aquele processo que eles estão vivenciando. E aí o pesquisador, para poder depois fechar, ele precisa se afastar um pouco, mas durante todo o processo da pesquisa ele esteve ali junto com o grupo, né, que estava ali resolvendo com ele aquele objeto de estudo que ele tinha definido. E aí o estudo de caso, que eu disse a vocês que ia dar uma parada nele, porque é algo que já há algum tempo chama a atenção, né? A gente tem que pensar que o estudo de caso, ele não é simplesmente a gente escolher um aluno e estudar sobre esse aluno ou um determinado professor, porque para a gente pensar no estudo de caso, a gente tem que pensar que a gente tem que ter bastante profundidade, né, e critérios de escolha. Então, eu não posso pensar que para fazer um estudo de caso, eu vou escolher qualquer aluno. Para que esse meu estudo de caso ele tenha um reconhecimento, inclusive, como estudo, né, mais científico, mais acadêmico, é preciso haver um reconhecimento da singularidade, vamos dizer, daquele caso, para que ele seja meu objeto de estudo, né? Então, assim, o que me faz eleger aquele sujeito e não outro, né? Aquela escola e não outra, aquele professor e não outro? Qual é a singularidade que existe naquele objeto que eu escolhi para que valha a pena esse meu investimento de pesquisa, entende? Então, eu não posso escolher um estudo de caso porque é mais prático para mim, tá mais próximo de mim e aí eu vou fazer esse estudo de caso. Não é só isso. Ele pode estar mais próximo, ele pode me chamar a atenção, ótimo, mas qual é a singularidade que ele tem que vá ser significativa para que eu possa aprofundar os estudos, né, diante daquele objeto que eu escolhi para o estudo de caso. E aí eu vou colocar na sala Google esse artigo, que é um artigo de uma professora, que ela fala do uso e abuso dos estudos de caso. Na realidade, ela traz nesse artigo a abordagem de 2 especialistas em estudo de caso. Ela reflete sobre o posicionamento de cada um deles, né, nesse artigo, e faz as considerações da importância da gente ter esse olhar cuidadoso nessa escolha do caso que a gente vai estudar, né? E ela coloca no artigo um trecho que diz assim: nem todo estudo de uma única unidade pode ser considerado um estudo de caso. E estudos de caso não são fáceis de ser realizados. Ao contrário, eles se revestem de grande complexidade, o que exige o recurso e a técnica, né, recursos e técnicas variadas para poder ter essa coleta de dados. Então, só para a gente ter bastante cuidado, porque às vezes, né, é muito comum que nas especializações
a gente tenha muitas pessoas que escolhem o estudo de caso para realizar, mas não tem esse cuidado em relação a essa escolha, né, aos critérios e ao aprofundamento que o caso exige. Então, eu fiz questão de fazer essa observação para vocês, para que a gente possa garantir essa qualidade também do trabalho de vocês. E aí, um outro lembrete, né, que eu já falei no início do vídeo, que é possível que a gente, dentro de uma mesma questão, a gente possa ter 2 procedimentos, embora o ideal é que a pesquisa ela siga uma linha, porque isso favorece essa organização do pensamento de vocês. Agora, como a gente pensa, por exemplo, no estudo de caso, eu posso pensar no estudo de caso que eu tenha um procedimento documental, né? Eu até falei isso quando eu estava falando da abordagem, do procedimento documental, que às vezes é muito útil no estudo de caso a gente ter esse outro procedimento junto, tá? Então, só para a gente pensar que a gente tem nas nossas mãos essas várias ferramentas, entre aspas, e que elas vão ajudar vocês nesses passos para resolver a questão, problema que vocês se colocaram, tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês encontrem seus caminhos. A minha ideia nessa disciplina tá sempre voltando vocês para esse foco, né, que vai ser o trabalho de conclusão de curso de vocês. E aí eu tô tentando dar para vocês os passos que vocês precisam dar para poder fazer esse trabalho com competência, né, também com leveza, com criatividade, com as possibilidades de inovação que cada uma tenha, né? E aí vocês vão tendo acesso a esses conteúdos e a esses conhecimentos, vocês com certeza vão encontrar esse caminho, né? O melhor caminho para realização do trabalho de conclusão de curso de vocês, tá bom? Um beijo.